E os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o merecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Hoje pela manhã nós falamos sobre o valor do pequeno e comentamos que Jesus observa os pequenos de qualquer ordem. Vimos que a grandeza está nos gestos, está nas atitudes. Como ontem fui pregador em um congresso sobre santidade, e ao término do congresso fiquei muito desejoso de compartilhar com os irmãos o que preguei lá. Resolvi fazer um mix entre o que preguei ontem e o que originalmente pregaria hoje à noite. Lá falei sobre santidade e hoje à noite continuaria a falar sobre os pequenos. Então, unindo as duas mensagens, saiu esse título: Santidade, pequenos detalhes que fazem a diferença. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. O Rubens não sabia, né, Rubens? Que eu nem contei para ele que eu tinha mudado o tema. E ele preparou o culto com essa ideia, que é a ideia que eu vou falar também sobre o valor das pequenas coisas. Abra sua Bíblia num texto bem conhecido, Mateus 16, 24. Aparentemente um texto que nada fala sobre santidade, mas você verá que fala tudo sobre santidade. São palavras do Senhor Jesus a nós, seus discípulos. Ele falou aos seus discípulos há 2000 anos atrás, e ele fala hoje a nós discípulos no século 21. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que você acha de lermos juntos? Vamos ler desde a primeira expressão, então Jesus. Vamos ler? Leiamos? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Santidade. Você em algum momento da sua vida já quis ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais santa? Você em algum momento da sua vida já se interessou pelo tema santidade? É possível, porque santidade é um tema evangélico, é um tema que aparece nesse mundo do qual nós fazemos parte. Há congressos de santidade, há canções sobre santidade, há mensagens sobre santidade. E talvez você já tenha até visto algumas programações sobre santidade. Eu particularmente já vi algumas. Já vi uma que achei fenomenal.
há 7 semanas para uma vida de santidade. Vigílias para a santidade. Enfim, santidade é um tema cristão, é um tema evangélico, gospel. A grande questão que as pessoas perguntam é: como começar uma vida de santidade? Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Será que santidade está relacionada a uma programação especial? Será que se eu subir ao monte serei mais santo? Se eu fizer um jejum serei mais santo? Se eu fizer uma campanha de oração serei mais santo? Como ser mais santo? Porque eu quero. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero ter uma vida de proximidade ao meu Deus. Por onde começa uma vida de santidade? Eu respondo a você com o verso que nós acabamos de ler. Santidade tem a ver com caminhada com Jesus. Santidade tem a ver com essa pessoa que em determinado momento da sua história, ela resolve seguir a Jesus. Santidade não está tão ligada a uma programação, mas sim a uma decisão. Santidade não está muito próxima a qualquer ideia daquilo que vou fazer, mas sim a ideia de quem quero ser. Se você quer ser um seguidor de Jesus, você está começando uma caminhada em direção à santidade. A grande questão, irmãos, que muitas pessoas buscam santidade, mas não querem caminhar com Jesus. Buscam um evento de santidade, mas não uma vida com Deus. Parece uma incoerência, mas talvez você conheça alguém que busca algo que o torne santo, mas não está disposto a caminhar com Jesus dia a dia. Você quer ter uma vida de santidade? Então só há um caminho: caminhar com Jesus. Aliás, há uma conexão direta entre a caminhada e o ser santo. Eu diria que caminhar com Jesus é o único caminho, é a única possibilidade para alguém ser santo. Você não será mais santo do que já é se fizer algumas coisas espetaculares que talvez alguém disse que você tem que fazer. Você será mais santo se caminhar todos os dias com Jesus. Há um autor muito conhecido entre nós, Peter Wagner, que ele escreveu num livro não tão novo, mas ainda não traduzido para o português. Escreveu que santidade não é um processo, é uma caminhada, é o dia a dia do cristão. Eu gosto dessa frase, porque imaginamos muitas vezes, irmãos, que uma vida mais santa foge à rotina que já estamos acostumados em relação à caminhada cristã. Achamos que santidade é algo extraordinário, mas eu devo te dizer que santidade é uma coisa mais comum do que você imagina. A grande questão está no fato de que, para sermos santificados, nós precisamos levar a nossa caminhada com Deus a sério. A santidade é como que um caminho
onde entramos no dia em que aceitamos a Jesus e não podemos mais abandonar. A santidade é uma estrada sinuosa às vezes, que tem ladeiras, verdadeiros despenhadeiros. E é na caminhada do dia a dia, por essa estrada, que Deus vai nos tornando mais santos. Ele vai trabalhando em nós. Pena que por não entendermos isso, às vezes nós começamos a caminhada cristã e paramos. E aí recomeçamos num evento, achando que naquela hora Deus nos transformará em super crentes, em homens e mulheres santos, enquanto na verdade o convite de Jesus foi: me siga todos os dias. Todos os dias. A caminhada cristã é uma caminhada com Jesus. Dia sim e outro também. Caminhada de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida. Você quer ser santo? É momento de começar a sua caminhada. Aliás, você tem caminhado com Jesus? Ou você tem olhado a vida cristã como se fosse uma programação? O que é a vida cristã para você? Nós estamos num mundo de tantos eventos, de tantos programas, de tantas possibilidades, de tantos cardápios diferentes, que há alguns cristãos que começaram a olhar para a vida com Deus como se fosse uma boa programação. Hoje é dia disso, amanhã é dia daquilo. Hoje eu ouço o pastor aqui, amanhã eu ouço um outro pastor no YouTube, depois de amanhã um outro lá numa TV aberta, e no outro dia eu vou em outra igreja, porque a vida cristã começou a se transformar em eventos, em uma programação em que eu escolho. Afinal, o homem pós-moderno é o homem das escolhas, e ele começou a escolher como quer viver a vida cristã. Alguns escolheram que querem viver a vida cristã apenas no domingo, e o fazem muito bem no domingo. Eles vivem com intensidade uma programação de igreja. Outros, uma temporada longe de Deus, mas de repente resolvem inserir na agenda um programa de crente. E aí eles participam daquele programa e se sentem super bem, e participarão do outro daqui a alguns meses ou anos. Se você quer ter uma vida de santidade, esse não é o caminho, não vai dar certo. Por melhor que seja o programa, por mais poderoso que seja o profeta, por mais incrível que seja a campanha, porque santidade não é como um restaurante, onde você vai, pede o que quer e desfruta de uma refeição boa, bonita, farta. Santidade é dia a dia. Santidade é caminhada. Santidade é passo a passo, rindo ou chorando, nos momentos de festa ou nos momentos de luta. É por isso então que o Senhor Jesus se aproximou daqueles seus primeiros discípulos e lhes fez um convite honesto: vocês querem caminhar comigo? Jesus não chamou os primeiros discípulos para um evento. Consegue imaginar Jesus se aproximando dos primeiros discípulos e pedindo assim: que tal vocês participarem de uma boa programação comigo? Ele não fez isso. Jesus também não se aproximou dos primeiros discípulos e disse assim: que tal hoje vocês fazerem um programa diferente? Não.
Jesus não os convidou, obrigado querido, não os convidou para fazerem algo, Ele os convidou para andarem com Ele. Só que andar é diferente do que fazer um programa. Porque uma programação tem hora, tem local. Uma programação eu vou, me divirto, choro, me emociono e volto para a minha rotina. Jesus nos convida para mudar a rotina, para mudar a vida, não para acrescentá-lo à nossa agenda, mas para fazer dele a nossa agenda. Jesus nos convida para vivermos com Ele, para caminharmos com Ele. Logo, a santidade que você quer não é encontrada em um bom programa. Ela é encontrada na vida com Jesus. Aliás, as boas coisas da vida não estão nas programações. As boas coisas na vida estão muito mais nos relacionamentos. Nós podemos fazer um bom programa e pagar caro por ele, mas ele não satisfaz tanto quanto a simplicidade de um relacionamento com alguém que nos ama e a quem amamos. A vida cristã, portanto, é uma caminhada. E na Bíblia, Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, Ele nos convida. Que tal você caminhar? Há um verbo que aparece na Bíblia algumas centenas de vezes. Eu reservei agora alguns versos para você lembrar dele. O verbo buscar, em que Deus nos convida, dizendo mais ou menos assim: vocês querem caminhar comigo? Se vocês querem, é só me buscar. Vocês conseguirão. Vamos lembrar de alguns versos. Jeremias 29:13, talvez o mais clássico deles. Buscar-me-eis e me achareis. Depois Isaías 55:6, busquem ao Senhor, enquanto se pode achar. O salmista, num momento de angústia, ele clama: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E depois o apóstolo Paulo, entendendo que só com uma vida com Deus ele poderia experimentar as alegrias da santidade, ele vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É um convite. Não é um convite para um programa, não é um convite para uma atividade, não é um convite para o culto de domingo, não é um convite para subir no monte, não é um convite para 7 semanas de libertação, não é um convite para algo extraordinário. Aliás, é extraordinário sim, é o convite para viver com Deus, é o convite para andar com o Senhor, é o convite para ter uma vida de caminhada todo dia. Que convite maravilhoso. Mas que convite difícil. Porque se é todo dia, então a minha caminhada envolve não apenas o domingo na igreja, mas envolve a segunda-feira no trabalho. Envolve a terça-feira, no dia em que eu encontro a minha namorada. Envolve a quarta-feira, o dia quando eu estou fazendo a minha pós-graduação. Envolve a quinta-feira, o dia quando eu vou jogar bola com os meus amigos. Envolve a sexta-feira, o dia quando eu tenho que frequentar um ambiente tão ruim, onde eu sou tentado, onde muitas vezes o inimigo, de todas as formas, tenta me tirar dessa vida com Deus. Todos os dias, caminhar com Jesus é assim. E a santidade é assim. Não é um dia de devoção e 6 dias
vivendo como se Deus nem existisse. É todo dia, vivendo com Jesus na caminhada da vida. Talvez seja mais fácil de fato encarar a santidade e a própria vida cristã como um evento. Mas só experimentará a alegria de uma vida com Deus aquele que caminhar com Jesus. A santidade, irmãos, ela está ligada, portanto, a essa busca, a essa caminhada. Aliás, essa busca, ela tem os pequenos detalhes de qualquer caminhada. A busca a Deus, o andar com Deus, o caminhar com Deus, é uma série de detalhes do nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia, ele é cheio de detalhes, concorda comigo? O nosso dia a dia, em geral, não tem grandes eventos. Tem uma série de detalhes. Coisas que nós fazemos, algumas vezes até automaticamente. Acordar de manhã, escovar os dentes, tomar um banho, tomar café. Qual o grande evento disso? Nenhum. Ir para o trabalho, enfrentar aquelas situações, almoçar correndo, pegar trânsito. Qual é o grande evento disso? Nenhum. São os detalhes. E quando o Senhor Jesus nos convida a andar com Ele, é mais ou menos como que Ele dissesse a nós: olha, você vai viver comigo e vai ser santo, vai crescer nos detalhes do dia a dia. Você não vai viver de grandes eventos de santidade, você vai viver dos detalhes de uma vida comigo. E na somatória desses detalhes, você se tornará uma pessoa santificada por mim, lendo a minha palavra e permitindo que o meu Espírito te faça mais santo. A santidade, portanto, se manifesta na caminhada com Jesus. Só que alguns não querem seguir Jesus. Essa é a verdade. Alguns não estão muito dispostos a caminhar com Jesus. Preferem os programas, preferem os eventos, preferem só o domingo, preferem um momento de explosão emocional, mas não um dia a dia com todos os seus detalhes, com todas as suas rotinas, mas rotinas que, com a graça de Deus, se tornam em oportunidades para nós crescermos na fé, para nós nos transformarmos em gigantes na fé, pelos pequenos detalhes do dia a dia. Há cristãos que querem ir para o céu, mas não querem caminhar com Jesus. Eles dizem que estão ansiosos pelo retorno de Jesus, mas não ansiosos para caminhar com Jesus todos os dias. Aliás, irmãos, talvez parte disso seja culpa nossa. Porque nós perguntamos, e fazíamos com muito mais intensidade no passado, mais ou menos a seguinte pergunta: quem quer ir para o céu? E todo mundo levantava a mão. Concorda comigo? Quem não quer ir para o céu? Ora, ninguém. Todos querem ir para o céu. Mas Jesus começou perguntando: quem quer me seguir? Ele não perguntou antes quem quer ir para o céu. Ou não perguntou antes quem quer ter uma experiência incrível. Ele perguntou: quem quer me seguir? Quem quer andar comigo? Quem quer iniciar uma vida comigo? Você quer ter uma vida com Jesus? Ou você só quer ir para o céu? Você quer caminhar com Jesus aqui, na terra? Ou
você acha possível simplesmente viver com Jesus lá na eternidade? Deixa eu te falar uma coisa que você não vai gostar muito de ouvir. Você foi criado para caminhar com Jesus aqui, nessa sociedade difícil, nesse mundo complicado. Você foi convidado para buscar a Deus nesse tempo, para ser a glória de Deus que se reflete nos detalhes do dia a dia de um homem e de uma mulher que creem em Cristo Jesus. Você foi criado para ter uma caminhada com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, como Cristo Jesus, que morreu na cruz, mas ressuscitou. Portanto, irmãos, seguir a Jesus, base da santidade, deve ser o nosso objetivo. Deve ser o nosso anseio. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu não quero buscar a Jesus só na hora da tormenta. Eu não quero ser um crente apenas no domingo. Eu quero andar com Jesus todos os dias. O apóstolo Paulo, quando aceitou a Jesus, teve um encontro com Jesus, ele tentou representar em palavras o que estava no seu coração. E sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu prossigo para o alvo. E esse verbo prosseguir é um verbo interessantíssimo, porque ele dá a ideia de alguém que quer alcançar alguma coisa e fará todo o esforço para isso. É mais ou menos o verbo daquele corredor. Aquela pessoa que sabe para onde tem que ir, ela sabe a pista onde está, ela sabe onde está a linha de chegada, e então entendendo que ela pode e quer chegar lá e ganhar o prêmio, ela vai correr com toda a intensidade. Ela vai dar o seu máximo. E ela vai fazer daqueles metros a sua trajetória mais importante da vida. Sabe qual é o nosso projeto mais importante? É a caminhada com Jesus. Não é a nossa carreira. Não é ganhar muito dinheiro. Não é encontrar a pessoa A, B, C ou D. O mais importante é a caminhada. Porque nessa caminhada eu vou trazer a minha carreira. Eu vou trazer os meus relacionamentos. Deus vai me dar condições de ter o meu dinheiro. Mas tudo isso dentro do maior objetivo da minha vida, caminhar com Jesus para ser um homem ou uma mulher mais santos. Lá em Hebreus 12:1, a mesma ideia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em alguns momentos, querendo sair da caminhada, eu não aguento mais. Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Senhor, eu sou fiel a Ti, como que isso me aconteceu? Mas eu não desisto, porque na minha frustração, na minha tristeza, na minha luta, até na minha incompreensão da vida, Deus vai trabalhando em mim e vai me tornando mais santo. E eu passo por aquela experiência em meio à caminhada, aquele pequeno detalhe, e Deus vai trabalhando em mim, e eu vou crescendo na fé, e eu vou me tornando um servo de Deus, que nessa caminhada vai sendo transformado pelo Senhor. Que caminhada bendita, uma caminhada constante, e cada detalhezinho dessa caminhada me tornando uma pessoa melhor. Porque, irmãos, a caminhada com Deus é muito dinâmica. É a nossa vida com Deus. É o nosso dia a dia com Deus.
A nossa caminhada com Deus envolve aquelas pequenas coisas que nós nem percebemos, mas que Deus usa para trabalhar o nosso caráter, para desenvolver a nossa fé, para nos fazer confiar mais, para nos purificar espiritualmente em meio à caminhada. Você não sabia, meu irmão, mas aquela dificuldade que você está vivendo agora no serviço, em meio à sua caminhada cristã, é uma ferramenta de Deus para provar a sua fé e aumentar a sua fé. Ninguém te contou, mas aquela negativa da parte de Deus. Deus disse: não, eu não vou dar. Você orou, mas não é isso que eu quero. E você ficou triste, ficou ali irritado, falou: não vou mais seguir, mas continua persistindo. E você nem imagina que naquela hora Deus está trabalhando para que você consiga daqui a pouco ter uma resposta muito mais significativa da parte dele, porque você aceitou a vontade dele e não abandonou na hora em que Deus disse não. Não despreze os pequenos detalhes, porque eles são importantes. Os detalhes da caminhada vão mexendo conosco, vão trabalhando conosco. Só que esses detalhes, quando ignorados, eles se tornam em pedras no nosso caminho. Eles se tornam em desvios para a nossa caminhada. Quando você não percebe que aquele pequeno detalhe tem um caráter espiritual na sua vida, você acaba, sem perceber, saindo do caminho por causa de um detalhe, por causa de um pequeno erro, por causa de uma decisão equivocada. Encare os detalhes. Qual é o detalhe que está te incomodando na caminhada? O que precisa ser resolvido? É uma pequena coisa, mas ela está à minha frente, eu não resolvo. Por que eu não resolvo? Eu tenho que resolver. Porque eu estou numa caminhada com Deus. Eu tenho que levar a sério, eu tenho que olhar para cada detalhe da vida e me perguntar como Deus vai agir agora em minha vida, enquanto eu lido com isso, com aquilo e com aquilo outro. E ao lidar com esses detalhes, você vai descobrindo que seguir a Jesus é algo maravilhoso. É fantástico. Naquele pequeno momento, naquele detalhe, eu cresci na fé. Naquele outro detalhe, eu aprendi a esperar. Naquele outro detalhe, eu me derramei diante de Deus e aprendi a clamar como nunca fiz. Naquele outro detalhe, eu aprendi a abandonar um erro que me persegue há anos. Naquele outro detalhe eu aprendi que Deus tem uma obra maravilhosa a realizar na minha vida. Vale a pena seguir a Jesus. E se você pensa que vale a pena seguir a Jesus, então você concorda com aqueles primeiros discípulos. A palavra de Deus diz lá em Mateus 4, 19 e 20, que certa vez, Jesus chegou a alguns homens que estavam trabalhando, estavam ocupados, tinham a sua rotina, tinham a sua caminhada, eram pescadores, e Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora preste atenção no restante do verso. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. O que me impressiona naqueles primeiros discípulos foi a rapidez. Jesus chamou: venham caminhar comigo, sigam-me. E qual foi a resposta? Sim, é para já, é agora.
Será que eles não tinham o que fazer? Será que o tempo daqueles homens era tão diferente do nosso, que nós estamos ocupados o tempo todo, mas aqueles homens não tinham absolutamente nada para fazer? Será que essa é a realidade? Não é. A realidade é que eles levaram o convite de Jesus com uma seriedade tal, que eles fizeram a seguinte ponderação: Ele está nos chamando. Nós acreditamos que isso é algo muito importante. Nós vamos seguir. Houve um estudo, ainda que rápido, na mente daqueles homens. Eles entenderam que aquele convite era digno, valia a pena. E então, considerando aquilo como algo valoroso, eles passaram a seguir Jesus. Tenho a impressão, irmãos, que a pessoa que não se dispõe a caminhar com Jesus, lá no fundo do seu coração, acha que não vale a pena caminhar. Acha que não é tão importante. Acha que não há um valor que lhe leve a fazer de Jesus a sua caminhada do dia a dia. Quanto é importante para você caminhar com Jesus? Muito? Pouco? Nada. Se você tiver agora que mensurar o valor da caminhada com Cristo, que valor você vai dar a essa caminhada? É algo pelo qual vale a pena você viver? É algo pelo qual vale a pena você investir a sua vida? É algo pelo qual vale a pena você subjugar toda a sua agenda, toda a sua rotina e fazer da caminhada com Jesus o principal, agregando a essa caminhada aquilo que você precisa executar, aquilo que está à sua frente como rotina de vida? Quanto vale a sua caminhada com Jesus? Nós mensuramos valor de tudo na vida. Tudo, absolutamente tudo. Quando nós vamos fazer alguma coisa, quando vamos comprar, quando vamos experimentar algo, nós mensuramos o valor. Isso vale a pena, isso não vale. Isso é muito caro para o que oferece, eu não quero. Isso é muito barato para o que diz oferecer, eu não caio nessa. Nós mensuramos valor. Nós vamos comer uma refeição simples do dia a dia, mas se vemos uma placa ali dizendo que houve um aumento, e agora o prato que custava 20 custa 50, mensuramos valor na hora, não vale a pena, eu não vou comer mais aqui. Será que você deixou a caminhada com Cristo, porque lá no fundo, para você, não vale a pena? Não é uma caminhada tão importante. Ter uma vida melhor no meu relacionamento com Deus não é algo que eu quero realmente. Não vale a pena. Eu não vou abrir mão de nada. Eu não vou inserir Jesus na minha vida e dizer: Jesus, agora é contigo, me dirija. Quanto vale para você caminhar com Jesus e ter uma vida de santidade? Eu acho que na nossa mente há de vez em quando um trabalhar do inimigo de nossas almas, que acontece sutilmente. Sabe quando você compra determinada coisa, uma camisa nova. E aí você sai pela rua, encontra o seu melhor amigo usando uma camisa igual. E você diz: puxa vida, que coincidência, olha aí, estamos com a mesma camisa. E ele pergunta: quanto você pagou? Você diz: paguei tanto. E ele diz: paguei a metade. Como você se sente? Mal, não é? Traído. Mas você pagou a metade.
Eu acho que o inimigo sutilmente, ele trabalha na nossa mente com o mesmo mecanismo. E ele diz assim: cuidado, você está pagando muito caro para ser um cristão, não precisa disso. Não vale a pena. Eu posso te dar o mesmo por um preço muito menor. Eu posso te dar as mesmas vantagens, cobrando tão pouquinho. Mas aí você descobre que o seu amigo que pagou a metade, comprou uma camisa falsificada, alá 25 de março. Então a camisa, na verdade, foi cara. Foi muito cara. Ela valia muito menos. Ah, querido, cuidado. Porque o inimigo colocará na sua mente que andar com Jesus não vale a pena. Que ter uma vida de santidade não vale a pena. Que honrar o Senhor Jesus dia a dia não vale a pena. Ele vai colocar na sua mente que é muito melhor apenas o céu. Aqui na terra você não precisa seguir a Jesus. Que grande mentira. A vida com Jesus vale a pena. Ela é maravilhosa. E se você neste momento está pensando assim, mas será que ele está falando a verdade? Será que é mesmo? Será que quando eu caminhar com Jesus, levando Jesus a sério, isso será bom para a minha vida? Será que quando eu submeter a Jesus todos os detalhes da minha vida, isso vai ser uma bênção? Será que eu acredito nisso? Só uma resposta para você: faça prova com Deus. É a resposta. Ninguém te dará a sensação que só é experimentada quando se começa um dia a dia com Deus. Ninguém vai te convencer com palavras. Ninguém vai te dar uma prova por escrito. Porque a caminhada com Deus é uma experiência. Não é um programa, não é um evento para você ao final dizer foi bom, médio ou ruim. É uma experiência com Jesus. Muito bem, vamos aos finalmente. A santidade, sinônimo da caminhada. Em primeiro lugar, portanto, é um anseio. Eu quero caminhar. Você será santo quando você quiser caminhar com Jesus. Quando a sua vontade for essa. Quando o seu desejo for esse. Quando o anseio do seu coração, logo no primeiro dia da semana até o último, for o mesmo. Eu quero caminhar com Jesus. Essa é a primeira coisa que vimos. A segunda, santidade nasce de uma constatação. Nós precisamos de Deus na vida. É uma caminhada com Deus. É Deus comigo. É Jesus comigo. Eu preciso dele. Eu não serei santo por causa da programação, mas sim pela companhia de Deus em minha vida. Que maravilha isso. Não é o que eu vou ler sobre Deus, mas é o que experimentarei com Deus. Isso é uma bênção. Terceira constatação: a santidade inaugura um estilo de vida que tem como principal característica o seguir. Não é a programação de domingo, mas é um estilo de vida. Você, junto com seus amigos, que tem um estilo de vida completamente diferente, mas você empolgado com a vida, vida cristã, vida com Jesus. Eles te perguntando, por que você vive assim? E você dizendo com alegria no rosto, porque vale a pena. Eu uma vez conversava com um jovem de outra igreja, e ele me dizia assim, pastor, eu tenho uma grande dificuldade de assumir que eu sou cristão. Como é difícil, eu tenho vergonha.
Eu tenho vergonha porque toda vez que eu já tentei e que eu admiti que eu sou cristão, eles falaram que eu era isso, eu era aquilo e tudo mais. Então, eu tenho muita vergonha de falar, mas quando eles me perguntam, e eu não quero mentir, e eles em geral falam assim, olha, você não faz isso por quê? Você não faz aquilo por quê? Então eu achei uma forma fantástica de responder para eles. Eu digo assim, olha, é porque o meu pastor não deixa. E eu respondi a ele o seguinte, mude a sua resposta. Diga assim, é porque eu estou tão empolgado com a vida que eu tenho em Cristo, que eu deixei de fazer aquilo ou acrescentei isso. Eu estou empolgado. Vale a pena. Você precisava experimentar. É assim que você se sente. Empolgado, animado, cheio do anseio de seguir a Jesus. É assim que você se sente. Eu espero que você se sinta assim. E para encerrar os detalhes que eu comentei, criei uma frase tentando colocar os detalhes, a santidade e a caminhada no mesmo ambiente. Santidade é vida na prática, é dia a dia com Jesus. A santidade está nas pequenas coisas que mostram o quanto amamos a Jesus, o quanto valorizamos e o quanto estamos comprometidos com Ele. Jesus comigo, vale a pena estar com Jesus. E querido, se ao sair por aquelas portas, talvez alguém te diga qualquer outra receita, qualquer outra dica sobre santidade, olhe para a palavra de Deus. A receita da santidade é a caminhada com Jesus. Não se engane, não se engane. O inimigo vai tentar enganar você, propondo uma receita mágica. Não precisa andar com Jesus, é só fazer isso daqui. O inimigo vai fazer que você confiar, quem sabe, num super pastor, o profeta do século 21. E você vai achar que nem é necessário a caminhada, é só aquele homem, é só aquele missionário, é só aquela igreja. Não caia nessa. A santidade é vida com Jesus. O inimigo vai tentar afastar você da prática com Ele, prática com Deus. Vai tentar você trazer alguma coisa extraordinária. Mas a santidade é dia a dia. O extraordinário é o que nós experimentamos, andando dia a dia com o nosso Jesus. Portanto, boa caminhada para você. Valorize os detalhes dessa caminhada. Valorize a caminhada em si. E faça uma prova com Deus. Se, em meio a essa caminhada, você não será um homem ou uma mulher santificados por Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o nome do Senhor.